Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Hoje nossa investigação é nesse local. E antes de eu começar a investigação, eu preciso da ajuda de vocês aqui. Por um fato que aconteceu comigo, né? Uma visão que eu tive e eu preciso muito da ajuda de vocês, né? Se vocês me ajudam a entender. Nem tudo eu posso estar perguntando, né, para a mentora. Não tenho permissão para ligar meu Spirit Box dentro da minha casa, porque até hoje, graças a Deus, nunca vi uma manifestação, nunca tive problemas, né? Então, isso é muito importante. Então, não jamais eu vou fazer isso, ligar o Spirit Box dentro da minha casa. A gente só liga se haver uma necessidade, né? Mas, graças a Deus, até hoje a gente não viu nada. Só que eu tive uma visão. Né? E pela visão que eu tive, eu queria entender. E a gente coloca o celular para despertar às 5 horas da manhã, porque a gente tem muita coisa para fazer, então tem que começar cedo, né? Às vezes a gente acaba acordando antes, ou eu e o Theo acorda antes das 5 horas, né, amor? A gente já desliga o telefone já, porque aquele despertador às vezes deixa a gente meio com a cabeça doendo, porque você está muito cansado, dorme muito tarde. Ele assusta a gente, ele né? assusta a gente. Então, se você consegue acordar antes, é melhor. Eu acordei e pensei, daqui a pouco o celular vai despertar, né? Abri o olho, fiquei acordando direitinho mesmo para mim poder levantar. E quando eu olhei na porta do quarto, tinha um homem de pé na porta do meu quarto. Um homem bem arrumado, estava de branco, não consegui ver o rosto e estava com uma espada na mão. Dava para ver nitidamente que era uma espada. Então, assim, a visão é assim, você vê e pronto, né? Já passa, não fica ali aquela visão, você olhando para ver o que é. Só vi que estava de pé, não deu tempo de ver o rosto, né? Porque é muito rápido. Estava de branco, muito bem vestido e com uma espada na mão. E eu vi, mas não senti, assim, coisa ruim, sabe, gente? Eu vi porque assim, a gente anda passando por tantos problemas, né? A gente está aqui trabalhando e tudo, mas temos nossos problemas. E aí, como eu já disse para vocês, eu sou um ser humano como qualquer outra pessoa, né? A gente está aqui no nosso trabalho, mas a gente às vezes tem vontade assim, acho que eu vou parar, não estou aguentando mais. Mas é mais forte do que a gente não parar. E às vezes pela luta, né? Então eu vi e fiquei quieta, não falei nada. Como eu sempre faço, levanto, antes de levantar mesmo, né? Eu sento na beira da minha cama, eu vou orar primeiro, né? Agradecer a Deus, né? Por mais um dia e pedir a proteção, né? Ungir tudo a Deus, né? Para a gente não ter problemas. E nos lugares que nós vamos, que nem assim, no meio da mata, é perigoso, né, gente? E esses bichos peçonhentos, como eu vejo tanta gente falando, olha, achei cobra, achei isso aqui, achei... A gente fica assustado. Então nós pedimos a proteção. E sobre essa visão que eu tive, né? Eu fiquei assim... Não parava de pensar nisso. Não parava de jeito nenhum. Daí eu falei pro Theo. Aí fui contar pro Theo, né? O Theo falou assim... O anjo nos protegendo, o anjo, né? Com a espada... E a gente... nos guardando, né? Com a espada na mão... E a gente ficou o tempo todo comentando sobre isso, porque foi uma visão assim, boa, vou falar a verdade para vocês. Assim, quando eu vi, não assustei, eu sempre me assusto, eu apenas paralisei, é claro. Fiquei paralisada, tentando ver de novo, mas foi muito rápido. Então, falei que no primeiro, na hora que eu vi, um homem na porta, aí depois eu vi que era uma visão, porque quem tem visão sabe disso. Primeiro você pensa que é uma pessoa e depois você vê que é um espírito. Então primeiro eu pensei, um homem de pé na minha porta, né? Um homem estranho, porque como que entra na minha casa? A casa está fechada. Então um homem. Aí eu vi que era uma visão.
E agora a gente fica pensando, o que será? Talvez ainda venha essa resposta, né? E se vocês souberem, vocês que têm dom de visão, né? De sonhos, muita gente tem esse dom, né? Puder comentar aqui e falar para mim o que vocês acham que é. Mas eu creio que ainda vou ter a resposta ainda, né? Mas quero dividir com vocês, porque vocês são minha família, né? Onde eu falo tudo aqui, mostro tudo, então, se vocês puderem me ajudar. E hoje nós estamos aqui a pedido de uma mulher. Ela tem 75 anos, gente, essa mulher. E ela uma vez mandou para mim por escrito, toda a história. Eu não conseguia ler, era muita coisa, todo o relato. Aí eu falei para ela, se você puder mandar por áudio, então assim, eu não consigo, quando eu estou no carro, eu não consigo ler, meu estômago embrulha, porque eu tenho problema de labirintite, ainda mais agora que está atacada, né? Então eu falei para ela, você manda por áudio, eu coloco os áudios todinho para você falar, e aí eu vou, né, o Theo vai dirigindo e eu vou ouvindo. E assim ela fez, né, contando tudo. E hoje chegou o dia da gente vir fazer essa investigação. Ela disse que em 82 aconteceu isso, né, como ela já me falou o ano, eu já vou falar aqui. Hoje ela tem 75 anos. Ela disse assim que o vizinho dela, o menino do vizinho dela, desapareceu. Diz que estava num campo de bola, jogando bola, né? Como aqui tinha fazendas, tinha campo de bola, igreja, tudo, né? E eles tinham costume de marcar e jogar lá, treinar para no domingo eles jogarem. Era tudo molecada mesmo, sabe? Tinha o jogo de bola dos adultos e tinha o jogo de bola da molecada. E ele estava com 11 anos. E ele adorava jogar, jogava muito bem. Então eles marcaram, foram lá jogar, jogaram bola, né? E depois estava vindo embora para casa, cada um ia para sua casa. E aí quando ele estava vindo embora, ele entrou num carro, porque daí depois, nas investigações, né? Os amigos dele falou que um carro parou do lado, ele entrou no carro e foi embora. Mas o povo era acostumado a dar carona aqui, só que esse carro eles não conheciam, o carro de jeito nenhum. Mas a pessoa que estava no carro, com certeza o menino conhecia, porque o menino entrou, eles estavam atrás assim, ele ia indo para frente, o carro parou, ele já entrou no carro. Só que ele entrou no carro, gente, e nunca mais apareceu. Nunca mais. O pai dele tinha acabado de vender o sítio. O pai dele era assim, bem de vida. Então ele tinha, né, vários sítios e ele tinha vendido um dos sítios para investir no outro. Né, fazer plantio grande e tal, daí ele vendeu um dos sítios. E justamente a quantidade que ele tinha vendido o sítio é que foi pedido o resgate, né? Ele tinha naquele tempo só quem tinha dinheiro que tinha telefone, né, gente? E ele tinha casa na cidade, ele se apavorou porque o filho, né? E disse que foi para a cidade e o telefone tocou e eles pediram o resgate. Falou para não chamar a polícia, mas a polícia eles iam tirar, né? Ia acabar com o menino. E aí ele ficou encabulado com isso, porque ele tinha que arrumar o dinheiro. Mesmo assim ele foi e avisou a polícia. Porque era o dinheiro que ele tinha vendido o sítio. Então ele falou, é um conhecido, né? E aí ele foi levar esse dinheiro. Só que devido era para a polícia estar lá na hora, a polícia não estava, ele entregou o dinheiro, né? O cara chegou, pegou o dinheiro assim com ele nunca tinha visto o cara na vida não. Ele entrou assim, pegou o dinheiro e já estava amarrado, pano no rosto, tudo de boné, então ele não conseguiu ver quem que era. E só falou assim, ó, você só espera que 6 horas da tarde, isso eram as 2 horas do dia, você pode esperar lá na igreja, 6 horas da tarde, a encomenda vai ser devolvida na igreja, que era a igreja da comunidade. E ele se desesperou e deu dinheiro, a pessoa foi embora e ele avisou a polícia não tinha chegado, ele ficou bravo, né, que a polícia não chegou a tempo para ver quem que era. Foi até a igreja e ficou lá, né, a polícia ficou escondido e ele ficou lá, desde as 5 horas, porque 6 horas ele tinha que estar lá. Não apareceu mais. Não encontraram mais a criança.
Procuraram, não encontraram. Aí ele desconfiou do vizinho, porque o vizinho sabia que ele tinha vendido o sítio, né? Eram os parentes dele e o vizinho. Fora os parentes, tinha o vizinho que sabia. Sabia até a quantidade. Inclusive foi o vizinho que ajudou eles a fazer lá a venda, né? Então conhecia as pessoas, ajudou a fazer a venda. Aí então prenderam o vizinho e prenderam mais um, disse que era o comparsa, né? Que ajudou ele. Só que nunca, gente, descobriram aonde essa criança foi, porque não apareceu mais a criança. Ele, o vizinho, confessou que foi ele, confessou. Só que quando a mulher dele foi visitar ele, ele falou que confessou devido às torturas, entendeu? Ele foi tão torto que aí ele acabou falando. Ele falou, eu falaria quem fosse, até se fosse você, eu falava que tinha feito sim. Porque senão eu não aguentava mais ser torto, né? E o comparsa também confessou. E a mulher ficou com o pé atrás. Foi ou não foi? Até a mulher dele, que é essa que pediu para mim fazer essa investigação, tá? É a mulher deste homem que foi acusado. E ele ficou preso, ele cumpriu a pena e ele foi solto, tá? Ela falou, quando ele foi solto, ele chegou em casa, ele falou que a juventude dele, ele perdeu tudo lá dentro da cadeia. E que ele também não era mais homem. Do que ele sofreu dentro da cadeia, ele não era mais homem. Só que antes dele ser solto, tá? Antes dele ser solto, foi encontrado no meio do canavial, eles estavam cortando cana, encontrou o corpo de uma criança, que eles falou que era dessa criança. E aí eles levaram lá para, acho que tem arcada dentária, tem um monte de coisa que eles, né? Que tava de tênisinho, tava tudo certinho, porque ele tava jogando bola no campo que era da fazenda. E aí eles falaram que era o corpo da criança. E ele já tinha confessado, né? Mas não soube dizer onde estava o corpo, porque ele falava que ele teve que confessar, mas e mesmo assim, né? Eles para ele falar onde estava o corpo, e ele disse que não lembrava, ele não lembrava, porque tinha outra pessoa também que desapareceu e levou. É um monte de desculpa para se livrar lá do... Ele falou que era para se livrar, né, do que ele estava sofrendo. E quando ele voltou para casa, ele falou para a mulher dele, olha, eu não sou mais homem, as pessoas, até meus parentes estão me olhando assim, você está com medo de mim, e eu não entendo por que estão assim. Porque para vocês, eu falei para você, falei para os parentes que foi visitar, que eu só confessei porque eu não tive outra saída. Mas ninguém acredita em mim. A minha vida acabou, Diz que ele falou isso para a esposa, ela disse que nem respondeu ele, ficou de cabeça baixa, sem saber o que estava acontecendo. E ele pegou a bicicleta e saiu. E ele foi encontrado aqui nesse local sem vida. Ele mesmo provocou, né, e a vida dele, tirou, né. E aí quando só descobriram ele aqui, porque ele estava numa árvore pendurada e a bicicleta dele estava aqui, ó. Nós estamos bem na beira da estrada, gente, ó. Ele jogou a bicicleta ali no canto, tá? Entrou aqui para dentro da floresta e fez isso, né? Provocou aí a própria vida aí. Porque ele falou que não queria. Ele falou para ela, não tenho mais vontade de viver, não tenho mais vontade de mais nada na minha vida acabou. Porque eu acabei de sair, né, da cadeia, você me olha assim, os parentes, os vizinhos, né, tem medo de mim, depois que eu fiz tudo isso. Então uma pessoa que fez isso, merece o quê? Não ficar vivo. Falou em outras palavras, para não falar aqui, né? E ele saiu e não voltou mais. E depois chegou a notícia que ele tinha feito isso. E ela sofre pensando, será que realmente ele estava falando a verdade?
Será que ele é inocente? Ou porque ele tirou a vida, ou ele fez isso porque ele viu que o pecado era muito grande do que ele tinha feito, a consciência pesou. Aí eu perguntei para ela, e o dinheiro? Chegaram a achar o dinheiro? Porque assim, ele chegou a entregar o dinheiro, né, para uma pessoa que ele não sabia quem era. E ela disse que não, nunca acharam ele. Ele falou que o comparsa tinha outro comparsa que fugiu, que estava junto, que não aparecia, deu um nome lá e falou que sumiu com esse dinheiro. Ele não tinha mais. Ele foi enganado. Mas ele disse para a mulher que realmente ele não tinha. Era só para se livrar do que estava acontecendo com ele, como eu falei. Desculpa, tá, gente? Porque eu teria que explicar mais outras coisas que aconteceu. Mas aí o vídeo fica longo demais e tem aquelas pessoas que reclamam. Que eu acho que se fosse eu queria saber certinho o que aconteceu, né? Mas eu acho que aqui eu consegui dizer para vocês o que aconteceu, tá bom? A gente está aqui para ajudar, não estamos aqui para julgar, por mais que ele tenha feito isso. Talvez estaria ali, né, conduzido por uma coisa do mal, se arrependeu tanto que acabou fazendo isso. E nós estamos aqui para ajudar, porque esse é nosso trabalho, tá? Então, não estamos aqui para vir aqui e ficar, né, afrontando o espírito. Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos vocês que nos ajudam aqui no canal imensamente, todo o nosso coração. Que Deus os abençoe, dê vida, saúde, paz, prosperidade. Muita, mas muita felicidade para vocês, tá? Muita luz no lar de vocês, que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês. Vocês são anjos na nossa vida. Vamos ligar o K2. Nós vamos passar o K2 aqui, ó. A gente sabe que é aqui, pertinho da estrada, tá? Ele só entrou, gente, ele só jogou a bicicleta ali, entrou, né? Trouxe uma corda. Infelizmente. Pior que ele pagou a pena, né? Mesmo assim ele fez isso. Se tiver presença de espírito, toque no K2, nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar, é com todo o respeito que nós estamos aqui. Por favor. A gente só quer ajudar, por favor. Tem presença. Cadê o sinal? Aqui tem presença de espírito. A gente sabe, né, gente, que da maneira que ele fez com a vida dele, pode ser o espírito desse homem que provocou, né, isso na vida dele. Vamos pegar o Spirit Box, amor? E já vamos iniciar para oferecer ajuda, gente. Com toda a licença, com todo o respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Você ajuda? Sim, nós estamos aqui para ajudar. Estamos aqui com o anjo e a mentora para auxiliar. E a gente veio para ajudar. Você quer a nossa ajuda? Me ajuda. Perguntou se nós ajudamos, né? Você ajuda? Isso, a luz. Nossa, amor. Tá falando, né, assim? Tem espírito que demora para falar. Quando é... Você tá precisando muito de ajuda, né? Você é um espírito que tá sofrendo aqui. Sofro. Você pode me dizer o seu nome, por favor? Tá? Você pode dizer o seu nome para nós? Meu nome é Rose.
Estou junto com meu esposo, Theo. Não sei se eu falei, né, amor? Nós estamos com o Anjo e a Mentora. A gente quer ajudar. Você pode dizer o seu nome? José Luís. Zé Luiz. Zé Luiz. Zé Luiz, eu sinto muito pelo que aconteceu com você, porque pelo jeito que eu vi, né, ela disse que o nome dele é esse mesmo, né, amor? Zé Luiz? É, Foi você mesmo que provocou aqui, você tirou, né, infelizmente, a sua vida. Eu sim. Amor, tá escutando barulho da polícia? uma sirene, né? Sirene da polícia, né? E quando é assim já fica, né? Você lembra uma vez que apareceu a polícia? Ele estava atrás de um bandido, né? É, do outro lado da floresta. O Zé Luiz, eu sinto muito, tá? Pelo que aconteceu. Você foi aí condenado, você pagou, não sei se você, como que eu posso falar, né? Você pagou na cadeia o que você fez, se você fez, porque, ó, a sua esposa, ela fica sofrendo por causa disso, porque ela disse que quando você saiu da cadeia, você já dizia isso quando ela ia lá visitar, que não foi você. Você confessou que havia sumido com essa criança porque você tinha sido torto, né? Então você não estava conseguindo aí, para se livrar, você acabou confessando que foi você que fez isso com essa criança. E não foi eu, ele falou. Não foi ele. Gente, olha que situação, agora eu fiquei até... Ele falou que não foi ele. Por isso que você disse para sua esposa que não tinha mais vontade de viver, porque os vizinhos olhavam com maus olhos em você, os seus parentes, e até ela, você falou que ela estava em dúvida. Foi isso que te levou a você fazer isso com a sua vida? Foi. Foi. Eu sinto muito mesmo. Nossa, agora eu tô... E ela, como que ela vai ficar? Porque, na verdade, gente, ela pediu para mim vir ajudar, porque ela tem uma dúvida. Ela só não tem certeza. Mas ela tem a dúvida. Será que ele teve coragem de fazer isso? E hoje, né, nós descobrimos que certeza não foi ele. Porque ele não ia mentir aqui. Se ele mentir, ele não consegue fazer, né, aí a passagem, porque ele vai para tratamento por ele ter provocado aí a vida dele. Então, ele não vai mentir. Você não vai fazer isso, né, Zé Luiz? Você está aqui já sofrendo. Não. Não, viu? Ele não vai fazer isso, gente. Então ele não tá mentindo. Eu sinto muito, muito mesmo, porque da maneira que você foi tratado, que você foi torto e que você confessou e que você pagou uma pena que não era sua e quem ficou solto foi o verdadeiro culpado. Pena que você desesperou e eu creio que ainda ia, né? Como ficou nas costas dele, ele tinha que lutar para descobrir. Mas ele já estava desgostoso de tudo que estava acontecendo. E valeu a pena você ter feito isso? Não. Eu sinto muito, né? Só tenho que dizer isso, gente, porque a gente sente mesmo, não tem jeito. É de doer o coração. É de doer o coração. Hoje, né, eu não estou aqui por acaso. Acho que hoje é o dia de eu estar aqui
né? Porque se foi em 82, como ela disse para mim, quantos anos tem, gente? Eu não fiz a conta, mas tem muito tempo, né? Tem mais de 40 Mais anos, 40 50, eu anos. não sei. Sei que tem muito tempo, né? Ela tinha 20 e poucos anos. Em 82, tem muito tempo, gente. Ele não podia ter feito isso. Pelo menos, Deus sabia que ele não tinha feito isso. Isso é que é o principal. Nós temos sempre, quando eu sou acusada das coisas, quando as pessoas me apedrejam e falam coisas absurdas, como eu disse aí, que tem pessoas desejando mal para mim, para minha família, eu olho para o meu coração, porque Deus conhece meu coração e sabe tudo que eu faço, né? E nós não ajudamos só o desencarnado, mas sim os encarnados também precisam de ajuda. Então a gente está pronto para sempre, né? Os animais que precisam de ajuda. Mas as pessoas não gostam. Você, Luz, a gente faz um trabalho com todo amor, sabe? E obrigada, obrigada, obrigada. Hoje eu estou aqui para te ajudar. O que eu queria mesmo ter certeza é disso. E ela, a sua esposa, né, vai ficar assim feliz saber que nada foi com você. Pena que não foi descoberto quem fez isso, né? O importante agora é ajudar você. Você consegue perdoar o que fizeram com você? A maldade foi grande, porque tanto o pai da criança como, né, o que você sofreu, tudo, foi muita maldade. Os parentes que te olharam com outros olhos, então ele sofreu muito, gente, o sofrimento foi muito grande. Só que não valeu a pena. Ele disse, todo esse sofrimento que ele teve, ainda não valeu a pena ele ter feito isso. Porque aqui o sofrimento é maior. Você pode falar para nós, tudo que você sofreu aqui, depois que você fez isso, piorou? Sim. Eu E você sabe. A gente sabe mesmo. A gente sabe disso. Por isso que nós fazemos um trabalho, alertamos as pessoas que têm esse desejo no coração, né? Procurar ajuda. Porque é muito importante a ajuda. Não faça isso, viu? Que ele disse. Tudo isso que ele sofreu, ainda assim, mesmo assim, não valeu a pena ele ter feito isso, viu? Então, temos que estar atento, não é mesmo? E você perdoar, né, essas pessoas que fizeram isso com você. Você consegue no seu coração você perdoar essas pessoas? Sim. E a gente fica feliz, né? E que você pedir perdão, né, por isso que você fez, de ter se precipitado e ter feito isso, né? Ter ceifado aí a sua própria vida, né? Para Deus. Muito importante, né? E pedir perdão por algo que você fez. E isso, o que você fez, você se arrepende? Nós estamos aqui para ajudar, porque eu creio que você se arrependeu do que você fez. Gente, eu tô em choque. Tô em choque. Eu não sei como que eu vou entregar. Eu tô aqui conversando, né? Fazendo essa investigação e pensando como que eu vou conversar com a esposa dele. Como que ela vai ficar. Não vou nem falar pro telefone, né? Eu acho que eu tinha que falar com ela. Mas é longe, né, amor? Não dá pra gente ir lá, né? Vou chamada de vídeo. Você se arrepende do que você fez? Se arrepende, né? Porque não tem como, né, gente? É muito difícil isso. Ele perdoou, se arrependeu, pediu perdão, que esse é o principal. E a gente vai ajudar ele, né? Vamos deixar aqui um copo d'água e uma vela para você. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão, tá?
E você vai seguir o seu caminho com o anjo e a mentora. Você consegue ver o anjo e a mentora? Sim. É eles que vão encaminhar você, tá bom? Você vai para tratamento. E o Theo, a gente vem para ajudar. Só que eu e o Theo, a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. E nós vamos ajudar você. Vamos pegar a água e a vela. Acho que eu não esqueci de nada, né, amor? Eu tô... Não. Sabe quando você fica, gente, tentando entender como que eu vou explicar para a esposa dele? Ela já tem 75 anos, né? Que ele não era culpado mesmo. É, ela já tinha uma dúvida, mas não tinha certeza. Mas agora vai ter certeza. E aí pode ser que ela venha assim ficar mal, né? É isso que eu fico preocupada. Mas o importante agora é a gente ajudar o espírito. Vamos pegar a água e a vela, amor? Vamos, Ajudar ele? segue seu caminho. Meus amigos, a gente vai ajudar o Zé Luiz, né? Ficamos abalados. Agora mesmo o Theo foi pegar a vela e falando comigo, ele tá me ouvindo? Eu pensando assim, né? Como que é a situação? É tão triste é muito isso. grande, né, amor? É porque assim, é muito triste, né? Você ser acusado de algo que você não fez. E a pessoa, a gente sente isso na pele. Mas acontecer tudo o que aconteceu com ele, sem ele ser culpado, olha, gente, é de doer o coração. É de doer o coração. Mas o importante é ajudar ele agora, né? Ele vai para tratamento. Nosso anjo, nossa mentora vai encaminhar ele e nós vamos orar por ele. Eu, vocês e o Theo. E não esquece que eu amo vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Zé Luiz, você tem presença de espírito aqui? Pedindo para a nossa mentora nos confirmar, né, se o Zé Luiz conseguiu ir para tratamento. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus os abençoe e que Deus abençoe vocês.